Olá, meus amigos queridos. Meu nome é Sidney. Nós estamos gravando uma série de vídeos a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo, esse Evangelho tão rico, que nos dá a possibilidade de entender os ensinamentos de Jesus de uma forma mais profunda. E que Jesus nos dê essa lucidez, essa credibilidade, passarmos essa credibilidade para aqueles amigos que precisam entender melhor esse evangelho que nós aprendemos a dizer a boa nova. Sim, é boa nova. Então, hoje é o capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Na expressão da palavra, o que é salvação? Né? Qualquer um de nós, claro, irá traduzir assim: salvar a vida de um perigo iminente. Exemplo, de um acidente. Mas nós estamos a comentar a imortalidade após essa vida material. Né? Estamos a comentar a salvação em termos filosóficos, de uma maneira anunciada pelas religiões, ou seja, de uma maneira que transcende a nossa imaginação, ou seja, fora dessa vida, ao sair dessa vida, ou seja, fora da matéria. O futuro espiritual, para quem acredita nas palavras de Jesus. Será que Jesus disse simplesmente por falar, ou seja, sem noção de uma realidade? Quando ele disse: na casa de meu pai existem muitas moradas. Bom, se existem muitas moradas, será que serei salvo ou vou para uma morada melhor? Porque existem interpretações entre as filosofias religiosas dessas máximas de Jesus, que para a filosofia espírita não é conclusiva. Algumas se apoiam em termo bíblico no juízo final, ou seja, haverá uma continuação, uma volta no mesmo corpo, que eles falam ressuscitar, a qual aprova a ciência que isso é impossível, voltar ao mesmo corpo. Mas quem escreveu a Bíblia? Foram os homens, sujeito a erros, né? Sujeito a muitas opiniões em contrário. E a ciência que nós estamos falando é a somatória, conclusões de conhecimentos que o ser humano chega, ou através da observação ou provas concretas de tudo que nos envolve. Outras crenças se apoiam que ao desencarnar, se você for uma pessoa boa, será salvo e sentará ao lado de Deus. Mas vamos repensar, fazendo o quê? Ficar sentado pela eternidade afora, ouvindo, tocando trombetas, esvoaçando, esquiando nas nuvens. Essa é uma observação improvável, de uma vez que Jesus disse que na casa do meu pai existem muitas moradas. Vamos repetir. Mas será que Deus iria nos criar para ficar vislumbrando as belezas dos céus, voando, cantando, aleluia, aleluia, aprendendo a tocar harpa, sem outras atividades? O fato que cada um de nós, conforme a sua crença religiosa, guarda consigo uma imaginação do que seja a vida fora da matéria, ou seja, o desconhecido. Mas o materialista acredita que termina tudo com a morte da matéria, não havendo mais vida posterior. Então, o que é a tal salvação?
Como é o mundo espiritual? O que é preciso levar daqui como bagagem após essa vida, se existe o mundo espiritual? Alguns líderes religiosos pregam aos seus fiéis que nunca ninguém voltou de lá para nos informar. Mas nós espíritas julgamos isso uma falta de observação nos ensinamentos de Jesus. Exemplos para nós e provas para nós espíritas não faltam. São Paulo, em sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, de 1 a 7, e o versículo 13 diz: ainda que eu tivesse a linguagem dos anjos, e mesmo que eu tivesse o dom da profecia e penetrasse em todos os mistérios, e mesmo que eu tivesse toda a fé possível, até transportar montanhas, se eu não tivesse, ou se eu não tiver a caridade, eu nada serei ou seria. Isto quer dizer que para a nossa salvação, que a filosofia espírita entende como salvação, evolução espiritual, para se chegar à perfeição. Mas existem certos critérios, né? E Jesus deixou um ensinamento muito real. Sede perfeitos como o vosso Pai o é. E para chegarmos à perfeição, é necessário que tenhamos fé, esperança, a caridade. São virtudes que precisamos cultuar para nos despojar das imperfeições que nós temos. Kardec perguntou aos espíritos, Livro dos Espíritos, questão 886. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Olha, esta filosofia é profunda e diz tudo que nós precisamos repensar para viver esta filosofia. Só que para chegarmos a essa condição, temos que trabalhar, vivenciar as virtudes verdadeiras. E nós vivemos em um mundo o qual é uma verdadeira escola de muitas provas na busca da perfeição. O que é essa perfeição? É a tal salvação que muitas filosofias religiosas não entendem. É sair dessa nossa ignorância. O que na verdade é que ninguém nasce ou vem para viver para si próprio. Sim. Ninguém vem aqui para viver só para si. Vivemos um para os outros e a nossa principal tarefa é nos auxiliar uns aos outros. Nos auxiliando uns aos outros, vamos observar que em nossos relacionamentos sociais existem muitos detalhes a ser trabalhados. Para quem gosta de ler o Evangelho, né, vamos encontrar a seguinte proposta para nossa evolução ou salvação das nossas imperfeições. Enquanto a filosofia espírita adota os princípios de Paulo apóstolo, que é um princípio universal, ou seja, abrange todas as virtudes do bem, que é o tema que nós estamos comentando, e que Kardec adotou como emblema da filosofia, fora da caridade não há salvação. Algumas outras filosofias religiosas professam, fora da igreja não há salvação. Que para nós existe um senão. Fora da igreja entendemos que dentro das quatro paredes não entendemos como uma fé fundamental em Deus, mas sobre uma fé especial em dogmas particulares.
só dogmas. Exclusivo, absoluto, que os homens criam por puras superstições dentro das igrejas. Em lugar de unir os filhos de Deus, divide-os até certo ponto. E isso pode provocar uma irritação entre os fiéis seguidores de Jesus. Uma ideia um tanto questionável, pois com esse pensamento não pratica a lei da igualdade, discriminando quem está fora da igreja. Enquanto fora da caridade não há salvação, é a consagração do princípio da igualdade universal diante a Deus, diante do próximo. É a liberdade de consciência, livre-arbítrio filosófico, porque todos os homens perante a Deus são iguais. Somos todos irmãos. Mas existe uma outra filosofia praticada, ou seja, que dizem: fora da verdade não há salvação. Que é equivalente: fora da igreja não há salvação. Porque a igreja diz que só dentro das quatro paredes que existe a salvação. Então, a verdade absoluta permanece entre os espíritos de ordem mais elevada, precisamos entender. Que na presente humanidade ninguém pode se dizer que é dono da verdade, pois a sua escala de progresso espiritual ainda deixa muito a desejar. Esse universo de meu Deus é muito sábio. A ciência da espiritualidade é demais. A igreja não é dona da verdade, mas um lugar onde se reúne as pessoas, digo, para formar uma família em torno de um ideal: ser cristão. Para aprender a se amar fora das igrejas, conviver e se respeitar uns aos outros no meio social, bem como escutar e assimilar os ensinamentos, sempre nos convidando a ser melhores a cada dia. A filosofia espírita não diz: fora do espiritismo não há salvação. Não, nunca dirá. Apenas expõe a traduzir a boa nova, que ainda é boa nova, o Evangelho de Jesus, na sua essência. A verdadeira caridade é sempre benevolente. Ela está mais nos gestos do que nos fatos, no respeito. Nessa vida, em nosso meio, gozamos de um livre-arbítrio, mas não podemos fazer tudo o que queremos da nossa forma, porque cada um de nós somos seres únicos, valores diferentes. Isto é, a maneira de como se dá, de como se ajuda a quem precisa, nós precisamos repensar, nunca constranger o próximo nessa hora. E para fazer o bem ao próximo, tem ciência. São Paulo disse: a verdadeira caridade é paciente, doce, benfazeja, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não espera retorno, é desinteressada. Não suspeita mal. Mas o que é isto, suspeita mal? É que muita gente julga a pessoa necessitada quando precisa abrir a mão para ajudá-la. E no seu ponto de vista, devido à sua atitude soberba, pensa ou diz: por que não vai trabalhar ao invés de estar pedindo? Por que você não deixa de errar? Por que você não larga dos vícios? Por que você não economiza? O que se nota são muitos porquês para não ajudar o próximo, ou não fazer a caridade. Agindo assim, pode-se dizer que igualamos a um falso cristão. Porque o mandamento de Jesus diz: amai
uns aos outros. Inclui até os inimigos. Quanto mais, o mais próximo. E o que é uma caridade paciente, hein? Saber escutar as queixas dos outros que estão passando por dificuldades emocionais, conflitos familiares, conflitos de relacionamentos. Quantas vezes queremos alguém para nos desabafarmos? Quantas vezes nós sentimos sozinhos e queremos alguém para tomar um cafezinho juntos, um ombro amigo? Muitas vezes queremos uma companhia para um simples desabafo, cujo desabafo alivia quem precisa. Olho por olho, a trocar opiniões. Quando nós propomos a dar o ombro amigo ao escutar alguém em sua carência, na verdade, estamos dando o que somos. Não custa nada. Isso é uma real caridade. Existem muitos conflitos emocionais que por vezes estamos em uma festa rodeado de pessoas e nos sentimos como se estivessem sozinhos. O fato é que queremos alguém para nos escutar, para nós desabafarmos as nossas mágoas. É por isso que precisamos trabalhar a tolerância, a paciência, a humildade e não chegar a pensar assim: eu já tenho tantos problemas, por que mais um? E descartar a pessoa necessitada. Por isso que a caridade, em todos os seus aspectos, é sincera, é doce e é benfazeja. Tem que ser assim. Não importa quem, porque quando temos para dar, transferimos para o outro um sentimento de esperança, de fé, confiança, energias boas. E nessa hora vamos nos despojar de certos orgulhos, de ser uma pessoa mais dedicada para com o próximo. Vamos trabalhar em nós o que é de mais sublime, a tolerância, a paciência, a humildade, porque na realidade esse tipo de caridade é muito mais importante do que tirarmos alguns centavos do bolso e dar a uma pessoa para nos vermos livres dela. Isso se chama caridade moral, que nada damos de material, e sim exemplificamos a boa vontade de escutar o nosso próximo em suas dores morais. A dor moral é uma das dores mais insuportáveis que existe no coração do ser humano. Podemos estar dando luz para quem pode estar em vias de sucumbir à vida. E a caridade na expressão da palavra é o amor em forma de movimento, seja material ou moral. E o Espiritismo não pretende colocar em prática em dizer que toda a verdade está dentro da sua doutrina, mas nos esclarecer que o apóstolo Paulo nos deu a luz de uma verdadeira salvação na busca da evolução espiritual. E lembrar também que o interesse pessoal e o sentimento, símbolo do egoísmo, é falta de amor ao próximo. A salvação do espírito depende de religião em particular? Não. As religiões têm função de esclarecer as pessoas na prática do bem que conduz a Deus, mas não lhes garante a salvação do espírito. Por isso que a informação fora da igreja não há salvação, nem fora da verdade exposta por alguma religião não há salvação, não condiz com a realidade espiritual. A mera presença dentro dos templos religiosos não implica e não significa a prática da caridade. A mera presença é um culto exterior que nos auxilia
a compreender o que é a prática da caridade fora da igreja. Alguns entendem que, estando dentro da igreja, aprende que não deve fazer o mal e acha que não deve fazer o mal já é uma caridade. Alguns têm até um jargão. Hoje fiz minha obrigação perante a Deus. Já fui à missa. Ou já fui num centro espírita. Ou já fui num culto. Engano. Na prática do bem, o que conta não é o mal que deixamos de fazer, mas o bem que não conseguimos fazer ao próximo. E todo o bem que fazemos ao próximo, em forma da caridade material ou moral, independe de religião. Poderemos interpretar que estamos na pegada do Mestre agindo assim. A religião que conduz nos deixou e foi a primeira, amar a Deus sobre todas as coisas. A segunda, amar o próximo como a si mesmo, que é o resumo dos ensinos de todos os profetas, no único mandamento. Apenas esses dois mandamentos é o resumo para a salvação, ou para o progresso espiritual. O restante da ideologia que se diz filosófica são recursos materiais, vícios de pensamento em relação ao desconhecido. Mas nós temos um poema que eu posso dizer assim. José Soares Cardoso, um espiritualista sergipano, deu o nome ao poema de Fraternidade. Mas eu vou subentender como poema, como caridade. E ele diz assim: como é bom viver contente, enamorado do bem, não guardar rancores na alma, não querer mal a ninguém, ouvir o profundo enlevo, o diálogo da flor, escutar dos passarinhos a linguagem da inocência, sentir e amar a beleza que os astros e a natureza e a própria vida contém. Como é bom colher afeto nos ninhos dos corações, ganhar amigos diletos, fazendo boas ações, plantar rosas de bondade no jardim das outras almas e dar aos outros os frutos da nossa boa colheita, dar alegria aos tristes, alimentos aos que têm fome, depois, no final do dia, de Deus o sagrado nome, pronunciar num clima de paz perfeita. Como é bom dormir tranquilo, tendo a consciência em paz, o coração sempre em festa, pelo bem que a gente faz. Alma alegre, sonhadora, a fitar sempre as estrelas, rosas de amor espalhando, porque não pode escondê-las. Coração de passarinho, engorjeiro de ternura, calor de berço, de ninho, a transmitir a mensagem mais pura de amor. Alma toda entregue ao bem, os olhos fitos no espaço, ao mundo abertos os braços, aos pobres estendida as mãos. Este poema é o resumo, ao meu ver, do que devemos ser e compreender o que é a caridade, tanto para quem faz e o seu retorno para quem trabalha a favor do nosso próximo. E assim fica essa pequena preleção ou palestra. E eu convido a todos, e serei muito grato, se vocês compartilharem com os nossos amigos. Não me interessa ser um profundo conhecedor do Espiritismo para quem me escuta. Apenas estou transmitindo, fora da caridade, não é? Não há salvação. E, nessa reflexão, eu peço a todos que usem e abusem dessas palavras
que possamos ser ou ter um mundo melhor futuramente, socialmente falando, e paz familiar, tanto na família debaixo dos nossos tetos, como fora dos nossos tetos. Meu muito obrigado.